Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do líder Cruzeiro sobre a Ponte Preta, da vitória do Atlético sobre a Portuguesa e também do anúncio oficial do Campeonato Mundial de Clubes da Federação Internacional de Vôlei, que vai acontecer aqui em Betim a partir do dia 15 de outubro, com a presença do Sada Cruzeiro. Comigo aqui no estúdio, Rômulo Abreu e Guilherme Guimarães. E aí, Rômulo, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Olá, Guilherme, amigo internauta. Vamos comentar esse fim de semana de vitórias aí dos times mineiros, né? E de quebra a liderança do Cruzeiro aí, que aproveitou o vacilo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético aí começando a melhorar também. Essa ótima notícia para o vôlei mineiro, né? E aí, Guilherme? É isso aí, o Rômulo já adiantou o que teremos no programa. Falaremos também dessa iniciativa do Mundial de Vôlei, né? Que Betim vai receber em outubro. Então, muita coisa bacana no esporte. E quem acompanha o esporte.com fica sabendo de tudo antes. E se você quiser participar conosco aqui do nosso bate-papo, basta acessar o portal Tempo Online, vai estar à sua direita do vídeo, ou também pode usar o Twitter com a hashtag SuperFCAovivo, essa mensagem que você vê logo abaixo. Vamos começar falando do líder Cruzeiro. Rômulo, o Cruzeiro se impôs diante de uma Ponte Preta fraca e conseguiu os 3 pontos que, na verdade, eram obrigação do time se quiser continuar na disputa, nessa toada do título, né? Mas o Cruzeiro jogou muita bola, né? Jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, né? Teve total domínio e até voltou a repetir o que já vem acontecendo em outros jogos, que é um jogo que termina com um placar, às vezes até aquém do que o time apresentou em campo, né? De novo errando muitas chances de gol, ele principalmente com o Borges, teve pelo menos 2 ou 3 chances bem claras, desperdiçou, ainda está recuperando o ritmo de jogo, mas o Cruzeiro com futebol realmente muito envolvente, sem perdoar esses adversários frágeis, aí mesmo jogando fora de casa. Inclusive essa vitória do Cruzeiro culminou até na saída do Carpegiani, né? Então assim, é um time que não está perdoando fora de casa, já é a 3ª vitória como visitante, pontuando mesmo, recuperou a liderança, demitindo técnicos. O Cruzeiro está a cada dia mais com uma cara de campeão ou de que pode ser campeão desse campeonato mesmo. Eu concordo com o Rômulo, eu só faço uma ressalva em relação à campanha fora de casa. Contra a Ponte Preta, o Cruzeiro tinha que ter feito isso mesmo, mostrar que é um time superior, tanto no papel quanto dentro de campo. A Ponte Preta tem alguns jogadores interessantes, né? O próprio William, um atacante que é um dos artilheiros do campeonato, mas sozinho o Andorinha só não faz verão. E mesmo assim o Andorinha... Mas ele é um jogador. Não jogou, né? Ele não jogou, mas... Jogador apenas, ele né? Ele é bom jogador e nos últimos clubes pelos quais ele passou, ele fez bons campeonatos, né? Ele passou pelo Avaí, ele foi artilheiro, ele passou pelo Vitória, ele foi artilheiro. Ele não jogou no sábado, mas ele é artilheiro do campeonato, artilheiro da Ponte Preta. Então a Ponte ela tem um time regular. E o Cruzeiro fez o quê? Se impôs. É um time que pensa em ser campeão, como bem ressaltou o Romo, tem que fazer isso mesmo, tem que chegar na casa do adversário, tem que vencer, não pode bobear. O Cruzeiro já bobeou muito em partidas fora de casa, jogou melhor que o Fluminense, mas perdeu. Jogou melhor que o Botafogo em Volta Redonda, perdeu também. Então, assim, um time que quer ser campeão e está mostrando que tem potencial para isso, tem que melhorar o seu aproveitamento fora de casa. A história do Dedé foi muito contestado no jogo contra o Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Conseguiu dar uma resposta rápida, ajudou o Cruzeiro, foi bem na partida, né, Romulo? Sem dúvida. Você que acompanhou aí pelo Super FC e também pelo Jornal O Tempo no fim de semana. Então tá mostrando, o Dedé ele mostra que é um grande jogador. Ele precisa zagueirar de vez em quando. Muita gente utilizando esse termo aí, eu concordo. Ele tenta ser muito técnico em alguns lances e não precisa. Pode dar chutão de vez em quando, que não é feio, não. E não é feio mesmo, né? E o Dedé jogou muita bola. Por ele, pela facilidade dele ter subido de cabeça e feito gol naquele momento, deu uma tranquilidade maior ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou bem, você vê boas saídas de bola ali. O Nilton jogando até de maneira bacana, na zaga também o Bruno Rodrigo se impondo. Fica claro para mim que o Everton tem que continuar fora do time, não fez nada, até machucou, entrou o Egídio. Mas nesse rodízio que o Marcelo Oliveira já começa a fazer nesse time, Rômulo, dá para chegar longe, né? Com certeza. Eu até ressalto que
essa busca da liderança do Cruzeiro nesse momento do campeonato foi importante, foi bem pontual, porque a gente entra numa reta final de primeiro turno, né? E é importante que o time consiga terminar esse primeiro turno na liderança e já abrir uma boa vantagem sobre o Botafogo aí. Apenas 2 pontos, mas já é alguma coisa, né? E aí agora depende só dele nesse início. Mas apesar da atuação discreta do Everton, é legal que quando há essas mudanças, o Marcelo Oliveira está tendo essa possibilidade de se dar o luxo de poupar jogadores, o time não cai, não tem uma queda brusca de rendimento, né? Obviamente que o Egídio ele é bem mais efetivo ali na lateral esquerda, mas o time pelo menos não ficou muito defasado com a entrada do Everton. E o próximo jogo já vai ter o desfalque do Newton também, que para mim tem sido um dos mais regulares naquele time. Tem jogado muita bola todos os jogos, deu uma segurança muito grande ali para aquela contenção, principalmente depois que foi fazer a função dele, que era de primeiro volante. Não sei por que o Newton foi fazer segundo volante no início do campeonato, né? No início da temporada, melhor dizendo. Podia ter começado ali com ele, com o primeiro volante, o Lucas Silva, mas insiste no Leandro Guerreiro, enfim. Mas aí ele já é desfalque contra o Vasco. Mas a gente vê mesmo esse volume de jogo do Cruzeiro, o ataque, principalmente o setor ofensivo, muda jogadores ali, o nível continua o mesmo. Realmente o Cruzeiro tá deixando a torcida bem satisfeita. O que a gente vê é isso, o torcedor está satisfeito com o time. E o próprio Souza, né, que não tem a garantia de jogar também contra o Flamengo ainda, na quarta-feira. Teve um problema na coxa, foi substituído pelo próprio Lucas Silva, que entrou bem, mostrou personalidade mais uma vez. Então o garoto vai ganhando espaço com o Marcelo Oliveira, porque em relação ao torcedor ele já tem bastante apoio. A gente vê até que o time não tem, assim, algumas posições que não tem titular absoluto, né? Isso apesar do Souza estar errando alguns passes, ainda tem vacilado na marcação algumas vezes, mas ainda tem crédito, ainda vai se firmar ainda mais com essa camisa do Cruzeiro. Eu tenho nessa sequência de campeonato, como o Rômulo falou, nessa reta final de campeonato do primeiro turno, na minha opinião, o Cruzeiro tem que conseguir chegar aos 40 pontos. Tem que fazer 9 pontos nesses 3 jogos que restam. Vai pegar o Vasco em casa, tem que vencer. Quem quer ser campeão brasileiro tem que vencer o Vasco. Vai pegar o Bahia fora, na Fonte Nova, estádio grande. A torcida, com certeza, do Bahia não deve comparecer em grande número. Tem que fazer o resultado lá também. E fecha com chave de ouro contra o próprio no Mineirão contra o Flamengo. E tem que ganhar, já jogou nesse meio de semana contra o Flamengo e venceu com até relativa facilidade, 2-1, era para ter sido mais. Se o Dedé não tivesse errado aquele gol, era 2-0 fatal. Então o Cruzeiro está no caminho das pedras. E essa reta final de campeonato, seja nesse primeiro turno, seja no segundo turno lá na frente, na minha opinião, uma reta final ideal, porque você pega, apesar de serem 2 rivais cariocas, mas são 2 times que com certeza não estarão nem com problema de rebaixamento e possivelmente nem com sonho de título a essa altura. E o Bahia é sempre o Bahia e vai jogar no Mineirão. E aí eu pergunto para você, Guilherme, você concorda comigo? Concordo. Eu acho que o Cruzeiro precisa fazer de fato esses pontos. O Vasco é um time muito inconstante, tem a presença do André, que está surpreendendo aí, mais uma vez jogando bem com o Dorival, sendo assistido muitas das vezes pelo Juninho Pernambucano, que é um jogador que dispensa comentários, né? A gente já falou muito dele aqui, é um daqueles trintões que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas jogando dentro de casa, o Cruzeiro tem que se impor. Fora de casa, precisa buscar uma melhora efetiva na porcentagem de aproveitamento e dentro de casa o Cruzeiro já mostrou que é forte. Então, contra o Vasco, tem que ganhar sim. Contra o Bahia fora, é um jogo que a gente pode até considerar difícil, porque o Cristóvão consegue acertar o time do Bahia jogando na Fonte Nova. O Bahia que ganhou bem, venceu bem o Náutico, apesar do Náutico não estar fazendo nada no campeonato, mas vem ganhando moral aí. E o próprio Flamengo. O Cruzeiro já bateu o Flamengo, tem um compromisso difícil contra o Flamengo pela Copa do Brasil no meio de semana agora, na quarta-feira. 3 pontos de dessas partidas. Melhor que esses 3, não. Na minha opinião, o Cruzeiro hoje é melhor que os outros 19. O Cruzeiro tá jogando mais do que a maioria. Mas a gente tá falando desses 3, né? Sim, então, sim. Mas eu só tô reiterando esse bom momento do Cruzeiro. E temos um jogo agora contra o Flamengo. O Flamengo o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo lá no Maracanã, o retorno do Flamengo no Maracanã, né, depois de ter feito alguns clássicos lá, mas saiu para jogar no Mané Garrincha, agora volta para jogar no Maracanã contra um rival clássico.
E o Cruzeiro tem tudo para passar, né? 2-1, de fato, não foi um resultado espetacular, como a torcida esperava, mas foi um resultado que garante com o empate a próxima fase da competição, né, Romo? Tem tudo para ganhar, sobretudo porque o Flamengo, além de ser bem estável, corre o risco de não contar com um dos principais jogadores do momento, que é o Elias, né? O volante. Então, com problema na coxa esquerda, um problema muscular, ainda é dúvida. E, para a sorte do Cruzeiro, se ele não for para esse jogo, né? Então, ele desfalcando o Flamengo, o Cruzeiro tem mais condição ainda. E o Flamengo vai ser aquela coisa, ele precisa do resultado, né? Precisa de vencer, que seja por 1-0. Então vai ter que sair para o jogo. E o Cruzeiro vai poder explorar, usar uma das grandes características desse time atual, que é o contra-ataque em velocidade, né? E num contra-ataque pode fazer um gol e aí praticamente encaminha a classificação. Tem tudo para ganhar mesmo, essa mudança de estádio do Flamengo, jogar hora em Brasília, no Mané Garrincha, hora no Maracanã, pode às vezes facilitar para o Cruzeiro também, porque o time não acostuma demais a jogar num campo só, e ele tem jogado mais no Mané Garrincha do que Maracanã, né? Então, de repente, acaba que se torna um campo de alguma forma neutro nesse aspecto mesmo da técnica, porque vai ter a torcida a favor, e o Cruzeiro está preocupado também com a questão da arbitragem, sabe que já houve uma pressão do Mano Menezes nas declarações dele, que eu não vi nem muita razão para ele reclamar tanto, mas é fazer o que tem que ser feito dentro de campo, que aí não vai ter arbitragem, não vai ter influência nenhuma que vai atrapalhar essa classificação. Primeiro jogo do Flamengo na Copa do Brasil no Maracanã, já tinha feito outros jogos, 2 em Volta Redonda e 1 no Mar Heleno, inclusive em Juiz de Fora. Primeira vez que o Flamengo vai jogar na Copa do Brasil no novo Maracanã, né? Então, o Cruzeiro tem que aproveitar disso. Pode ter promoção de ingresso, o cruzeirense que for ao Rio de Janeiro ou que more no Rio de Janeiro e queira comprar bilhetes para assistir esse jogo no Maracanã, os ingressos serão vendidos só no dia da partida, horas antes do jogo. Então, pessoal aí que quer assistir esse jogo e comparecer lá no Rio de Janeiro, precisa ficar atento a esses detalhes. Muitos problemas de ingresso a gente já viu acontecerem no Maracanã, principalmente em jogos do Fluminense. Principalmente na retirada dos ingressos comprados pela internet. Esse que é o detalhe principal. Então é bom o torcedor ficar atento para não ter esse tipo de problema. Inclusive esse levantamento a gente vai publicar logo mais aí no Super FC, falando dessa campanha do Flamengo fora de casa, e que é um time itinerante, não só no Campeonato Brasileiro, mas como eu disse aqui na Copa do Brasil. Vamos mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e também a última rodada, a 16ª? Tá aí a 16ª rodada, o Flamengo, como a gente falou, perdeu para o Grêmio no Mané Garrincha, 1-0 Grêmio, gol logo aos 6 minutos com Pará. O Santos venceu Vitória 2-0, a Ponte Preta caiu para o Cruzeiro por 2-0, Criciúma 2, Coritiba 1. Com direito a um golaço de bicicleta do Fabinho, muito bonito mesmo, que jogou no Cruzeiro. O Vasco empatou com o Corinthians em 1-1, belo jogo lá no Mané Garrincha também. Com cenas o São Paulo lamentáveis, né? Ah, sim, mas para variar. Pancadaria. Mais uma vez, segundo jogo consecutivo no Mané Garrincha. Para variar, né? Que a poeira correu lá, infelizmente. Para variar. O São Paulo, como a gente falou, 2-1 no Fluminense, belo jogo do São Paulo e volta a vencer. O Bahia venceu o Náutico 2-0 na Arena Fonte Nova. O Atlético venceu a Portuguesa por 2-1. O Atlético Paranaense deu a liderança para o Cruzeiro ao derrotar o Botafogo por 2-0. O Internacional conseguiu recuperar um resultado praticamente que não dava para voltar, né? Tava 3-1 para o Goiás. Num jogo debaixo de chuva e com 2 assistências do magríssimo Walter. Grande Walter. E aí a tabela de classificação, temos o Cruzeiro com 31 pontos, o Botafogo seguido 29, Grêmio 28, o Atlético Paranaense 27. Surpreendente a campanha do Atlético Paranaense. Com Wagner Mancini e um dos artilheiros do campeonato, o atacante Ederson. Bom jogador. Mas também não vai... Depois eu vou até comentar um pouco sobre o Atlético Paranaense, porque eu acho que ele está na 4ª posição. Virando a página, temos o Galo Virando a página, 12ª posição com 19 pontos. Seguido de Santos e Flamengo, também com 19. O Galo tem um jogo a menos. Então, lembrando que o Atlético não está ligando para o Campeonato Brasileiro de fato, né? Custou para entrar e mesmo assim ainda está na frente de Santos e Flamengo. E aí, na zona de rebaixamento, temos Ponte Preta com 15, São Paulo 14, Portuguesa com 13 e o Náutico com 8 tentos. O São Paulo, se pediu uma carne depois do jogo, para fazer o churrasco, estava garantido, né? Porque teve até sal grosso nas escadas do vestiário. Não, mas ninguém merece, Você vê como a situação do São Paulo está passando do limite. Não é possível, não é possível. Tá entre a razão e a fé, né? Me negava a acreditar que isso aconteceria no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo... Viu, seu Juvenal? Obrigado por isso também, viu?
Voltando ao Atlético Paranaense, eu estava comentando por que ele estava nessa 4ª posição. Para quem não se lembra, o Atlético Paranaense não fez uma temporada comum, né? Ele se abdicou completamente do Campeonato Paranaense, tanto que quem disputou foi o time Sub-22 e o Curitiba foi campeão até com relativa tranquilidade. Então eles praticamente não tiveram o primeiro semestre. Reparem bem que nessa toada de Copa das Confederações, após a Copa das Confederações, que aconteceram várias mini-maratonas dentro deste mês de agosto e desse mês de setembro, aliás, eles ganharam muitos jogos. Agosto e vai começar agora de setembro. Ganharam jogos no segundo tempo. O preparo físico desse time está muito superior ao dos outros. Então ele vai ganhar alguns pontinhos, vai tirar alguns pontinhos. E é engraçado isso, né, Rômulo? Quando você vê que os times precisam de desencadear um rodízio dentro do seu próprio plantel, que não tem descanso entre uma competição e outra, você vê que o Atlético Paranaense tá indo bem, né? Tá indo bem, e aí ele se torna uma figura importante nesse campeonato. Porque eu não acho que ele vai brigar por título, talvez, se conseguir ter fôlego aí até o fim, briga por uma Libertadores de repente, mas ele vai ser um time que vai tirar pontos de outros times importantes que pode definir no resultado final do campeonato, tanto para rebaixamento quanto para a situação de título mesmo, né? E é legal que, além dessa trajetória em comum aí que o Atlético Paranaense viveu nessa temporada, ele teve uma mudança de técnico já, né, no início do campeonato, chegou a figurar na zona de rebaixamento, ele teve uma arrancada enorme nas últimas 8 rodadas. O Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento. Aí o Drubis que saiu, entrou o Wagner Mancini aí e vem impressionando, mas é isso, eu acho que essa definição do Cabido, ela é exata mesmo, né, porque foi um time que está começando o campeonato agora, o time principal, então está com fôlego a mais que outros times, né? Então, vamos ver até onde que esse fôlego vai durar. Eu concordo, e principalmente eu vejo as outras equipes já chegando nessa ascendência física, já partindo para cair. Igual aconteceu com o Atlético em meados da Libertadores, principalmente nas quartas de final, muita gente falando que o time estava morto logo depois do jogo com o Tijuana, e que os preparadores falando que aqueles 10 dias que o Atlético teve seriam importantes, como foram. A gente viu que foram bastante importantes mesmo. E o Cruzeiro, até questionei isso para o Bruno Rodrigo na semana passada. Ele falou que ainda não enxerga o Cruzeiro dessa forma, mas que ele vê positivamente esse rodízio do Marcelo Oliveira justamente para atrasar essa queda de rendimento que todos os clubes da Série A vão chegar em determinado momento do campeonato, vão sofrer porque é comum. Ninguém consegue ficar fisicamente em alta, jogando quarto e domingo, não tem jeito. Não tem jeito. O bom para o Cruzeiro é que assim, foi desfalcado, por exemplo, de Borges, da Goberto por causa de lesão, e aí são jogadores que vão entrar, de repente, na hora que alguns estão cansando, eles vão entrar com um fôlego novo aí, né? Então isso pode até ajudar mesmo o Cruzeiro. Não, realmente é interessante o trabalho que o Marcelo vem desenvolvendo no Cruzeiro, porque você vê que, como a gente já falou no início do programa, quando um cara sai, o outro entra e o nível permanece. É claro que com o Everton não aconteceu isso, mas também não... Mas não foi nada, nada absurdo também. E é importante, por exemplo, o Nilton não jogar contra o Vasco. É claro que ele vai fazer falta, etc. Mas é um jogo em que ele ia tentar se exigir mais, talvez, porque é o ex-clube dele, que é uma situação diferente para ele, e o jogo no Mineirão, então ele vai poder descansar, ficar em casa, ficar com a família, tranquilo, numa boa, enquanto seus companheiros jogam e ele descansa. A esposa dele descansa também a garganta, né, porque ela corneta ele pra danar. Mas então ela escreve, né, ela não usa garganta, né. Mas pra ele em casa, né. Com certeza. Então você já viu. Então vamos falar do Atlético. O Atlético venceu a Portuguesa no sufoco, 2-1, gol de Dátulo aos 42 do segundo tempo, ontem no Independência. E aí, Guilherme, o que você achou do Atlético? O Atlético para variar tomando gol, o Atlético para variar começando a tomar uma partida, tem que recorrer a um segundo tempo no sufoco para conseguir a vitória. Futebol e fé, né? Jesus salva. Jesus Dátulo salvou o Atlético. É um jogador que eu já elogiei bastante aqui no Esporte.com, gosto do estilo de jogo do Dátulo. Quando ele encaixar nesse esquema do Cuca, pegar um ritmo dentro do esquema do Atlético, eu acho que ele vai ajudar muito o time. Ele não é um Bernard, a gente sabe disso,
Os estilos de jogo são bem diferentes, o Bernardo é muito mais agudo, o Dátulo técnico. Ele não foi contratado para ser o substituto do Dátulo. É porque muita gente fala, né? Chegou o Fernandinho ou o Dátulo serão substitutos do Bernardo, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo o Dátulo como jogador extremamente técnico, tanto é que o gol que ele fez ontem foi um bonito gol, ele pegou uma bola difícil, bateu de chapa, ela foi no chão e enganou a zaga da Portuguesa, principalmente o goleiro Lauro. Então foi um resultado importantíssimo para o Atlético, precisava vencer, acabar com um jejum de resultados negativos, aí, principalmente jogos difíceis no Independência, e parar com essa sina do clube mesmo. Né? O Atlético tem que voltar a focar aí no bom futebol bem jogado, para parar de dar esse susto no torcedor. Pois é, era isso que eu ia perguntar para o Rômulo. A gente vê o Cruzeiro, aliás, a gente vê o Atlético, aí o pessoal fala, mas vai conseguir virar, vai conseguir bater o Botafogo por 2-0, já aconteceu isso em outras situações na Taça Libertadores, pegou o News Old Boys e conseguiu, pegou o Olímpio e conseguiu, mas o que eu não sinto da própria torcida e do próprio time é a mesma vibração. Tá longe de ser aquela vibração que a gente via na Taça Libertadores, longe, muito longe. É possível passar pelo Botafogo, vencê-lo por 2-0 e classificá-lo? Eu acredito que seja, mas eu acho que você não pode ficar, igual o discurso do Ronaldinho pós-jogo, mas vamos ter que contar com a força do nosso torcedor, vamos ter que acreditar novamente. É claro que é um discurso que, na minha opinião, não acrescenta em nada, ele não falou nada demais, ele ia falar isso mesmo, mas me preocupa todo mundo achar que o Atlético sempre vai conseguir fazer o resultado quando ele quer, porque o Atlético não está jogando esse futebol de Libertadores. Aliás, o melhor jogo que o Atlético fez na temporada não foi na Taça Libertadores, na minha opinião. Foi contra o Cruzeiro, no Independência, no 3-0 do Campeonato Mineiro. Aí a gente pode questionar o São Paulo 4-1, mas ali a situação era completamente diferente. Bom, é possível, porque no futebol tudo é possível, e é possível se o Atlético jogar pelo menos com essa mesma vibração, com essa mesma obstinação que demonstrou na Libertadores. Porque principalmente do Tijuana para frente, o Atlético ficou também no Deus nos acuda em todas as decisões da Libertadores também, né? E aí contou demais, eu acho que conta demais com a torcida, quer ser carregado demais para a torcida. Agora, eu acho que não é possível jogando o que está jogando. Simples, jogando o que está jogando contra um Botafogo que é melhor que o Tijuana, que é melhor que o Olímpia, que é melhor que o News. Aí eu acho que não é possível, principalmente se o Sidolfo voltar. Desses 3 times aí que você citou, acho que o Botafogo ele se equipara ao News Old Boys, porque foi o time mais técnico que o Atlético... Concordo, eu concordo. Mas eu acho, mas acontece isso. Que conhece muito bem o já estilo sabe de jogo como é que Atlético, joga. Aí o caso é diferente. E na minha opinião tem outro detalhe. Para mim, a defesa do Botafogo é muito melhor que a defesa do News Old Boys. Essa é a diferença dos times. Essa é a diferença dos times. Você tem um Vitinho que tá jogando muita bola, você tem um Rafael Marques que tá jogando muita bola, você tá vendo um Sidolfo jogando muita bola. Ok, o Escoco tava jogando muito, o Maxi Lopes, Lodeiro, né? O Lodeiro tá jogando demais. Mas aí você tem o Escoco tava jogando muito, o Maxi Lopes tava jogando muito. Mas a zaga do News Old Boys não dá nem pra gente falar aqui, não dá nem pra comentar aqui. O Atlético conseguiu chegar aonde chegou na Taça Libertadores muito pelo vacilo de defesa que o News Old Boys teve no jogo. Foram 2. E 2 grotescos, na minha opinião. Mas é claro, a gente não pode tirar o mérito de um e colocar no demérito de outro. Mas eu acho que esse papo, essa conversa, esse discurso tem que parar no Atlético. Senão vai chegar lá na frente, vai ser a mesma coisa. O Atlético precisa entender que para chegar no Mundial de Clubes bem, ele tem que sair do Campeonato Brasileiro bem. E eu não tô vendo essa projeção daqui a alguns anos, daqui a umas semanas, daqui a algumas rodadas, não. Eu também acho sim. O Atlético precisa mudar a postura no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pode ser um potencializador disso. O Atlético fazendo bons jogos na Copa do Brasil, principalmente esse jogo da vida, vamos colocar aí contra o Botafogo, porque se perde contra o Botafogo, acaba que desestimula um pouco também para o Campeonato Brasileiro. Né? Aí o Atlético vai ter um tempo maior para se preparar para o Campeonato Brasileiro, isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, isso vai depender muito. Agora, o detalhe o Botafogo não é de fato um News Old Boys, não é de fato um Olímpia, é um time mais técnico, tem jogadores experientes, tem um Sidolfo que coordena muito bem a garotada ali, tá sendo
um divisor de águas O para a Sidorf, carreira do Vitinho. ele é um técnico dentro do campo. E ele é sincero, cara. Eu gosto muito das entrevistas do Sidorf. Perguntado ontem sobre a derrota pro Atlético Paranaense lá no Dorival de Brito, ele escancarou o Botafogo. Ele falou, olha, eu tô sentindo falta de vontade no meio campo, os jogadores não estão trabalhando da forma que a gente acha devido, tá tendo uma queda de rendimento que a gente não consegue explicar, então a gente tem que mudar essa postura. Ele não é daqueles atletas de discurso pronto, que falam, a gente tentou jogar bem ou a culpa foi da arbitragem. Não, ele é verdadeiro. Isso é que falta no futebol. E ontem eu acompanhei de perto a partida, o Atlético Paranaense e o Botafogo fizeram um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, mas muito equilibrado mesmo. Chegou na etapa final, eu não vi o Botafogo em campo, não. Eu vi um Atlético Paranaense soberano, com o Paulo Baier jogando muito futebol diante de um Sidorf apagado. Foi isso que eu vi. Justamente. Agora, tá apagado. O Botafogo, de uma forma ou de outra, perdeu também o Vitinho. A melhor chance do Botafogo no jogo foi a cabeçada do Vitinho. Sim. Que a zaga do Atlético Paranaense cortou praticamente em cima da linha. Mas o detalhe a gente já falou do Atlético Paranaense, até quando vai conseguir segurar esse fôlego? O próprio Botafogo teve um fôlego muito grande, mas já está caindo de produção. O Coritiba. E é nessas horas que o Cruzeiro e o próprio Atlético tem que aproveitar. Exatamente. Mas o Cruzeiro está aproveitando e o Atlético não. E aí, por que eu faço essas críticas ao Atlético? Como eu já falei, após a conquista da Libertadores, o Atlético tinha tudo para ganhar tudo. É impressionante como ganhar a Libertadores deu uma ducha de água fria. É até irônico a gente falar isso, mas uma coisa que tinha que estimular, desestimulou. Não dá para ganhar mais o Campeonato Brasileiro porque a gente começou o campeonato com 5 rodadas atrás. Gente, daí, mas aí eu coloco a culpa também no Cuca, porque o Cuca começou com esse discurso. O discurso, na verdade, foi dele. E se o discurso foi de cima para baixo, aí não dá. Aí é complicado. Aí não dá. E o discurso foi dele, inclusive. É por isso que eu bato sempre na tecla que é muito complicado. Agora, contra o Botafogo, no 4-2, não pode tomar 4 gols para time nenhum do futebol brasileiro. Se você quer ser campeão de qualquer coisa, você não pode tomar 4 gols. E o Atlético insiste em tomar gol. Foram, com esse agora, 1 com mais 4, 5. Na semana foram 5 gols que o Atlético sofreu. E, na minha opinião, falhas. No gol que o Leonardo Silva fez contra, faltou comunicação. Ele tentou cortar a bola, mas cortou errado. Bola nas costas o tempo todo. Tá certo que o contra-ataque do Atlético jogou muito bem, mas não pode tomar 4 gols. Esse time sofre com os gols que toma. E aí deu a sorte de ter o Ronaldinho em campo, deu a sorte de ter o Ronaldinho num dia inspirado, porque o Ronaldinho não estava jogando a bola que ele jogou contra o Botafogo. Para mim foi a melhor partida que ele fez no Campeonato Brasileiro. Aí eu não vou entrar no mérito da Libertadores, porque são jogos completamente diferentes. E colocou a bola no pé do Guilherme fazer aquele segundo gol. Porque se não tivesse aquele segundo gol, na minha opinião, não tinha nem que ter o jogo de volta. Independência. Não tinha nem que ter. Se fosse 4-1, na minha opinião, já estava definido. A história da classificação já estava escrita. Aí o Botafogo esperaria ou o Cruzeiro ou o Flamengo para fazer as quartas de final. Assim como também se o Cruzeiro tivesse feito 2-0 contra o Flamengo, não precisava nem ter jogo da volta também, não. É difícil, mas eu também... A questão é que eu acho que o Atlético e o Botafogo são times equilibrados. Então qualquer resultado entre eles é muito possível. Mas 3-0 seria muito improvável. Esse gol do Atlético foi bom para o Atlético porque deixou ele vivo, mas pode ter sido bom para o Botafogo também para evitar que ele venha para cá com um placar de 3 gols de vantagem e relaxado. E o time do Atlético não é um time que você pode enfrentar relaxadamente. De jeito, eu acho que esse jeito então pode surtir efeito para o Botafogo. Perguntaram para o Oswaldo Oliveira, eu acompanhei a coletiva logo depois da vitória 4-2 lá no Maracanã, justamente sobre esse gol do Guilherme. O Botafogo, nas últimas partidas, sofreu gols no fim do jogo, praticamente contra o Internacional. O Botafogo tomou um gol no finalzinho do jogo, novamente contra o Atlético. Em outras partidas aqui também, que eu não estou me recordando agora, mas no próprio Campeonato Brasileiro, houve também gol no fim do jogo, contra o Flamengo, se não me engano, o próprio clássico, o Botafogo estava vencendo e o Flamengo fez perto do fim. Perto não, aos 49. Então o que acontece gol de Elias. Com o Botafogo é isso. E esse jogo, Elias, esses 3 gols para um ser validado, né? O Oswaldo Oliveira falou justamente sobre isso. Isso serve para a gente pegar de aprendizado. Então, para o Botafogo serviu, de alguma forma, para que não trabalhe, para que não aconteça no jogo contra o Atlético. E o Atlético é a mesma coisa. Ficar dependendo de eu acredito,
toda hora. Esse é o pro discurso. Torcedor, eu acho isso... Esse é o discurso. Pro torcedor, eu acho isso muito viável. O torcedor é muito bacana, esse eu acredito, tem que ter mesmo, o torcedor tem que acreditar, tem que apoiar o time, tem que ir ao estádio. Mas esse clima de eu acredito, de achar que vai ganhar um jogo só porque é no Independência, porque tá perdendo de 1-0 e tem que fazer 2, e pensar num passado recente, a história é diferente, pela motivação, pelo campeonato que está sendo disputado. Acho que o Atlético tem que mudar a postura nisso. A torcida pode continuar. Isso dentro de campo não vale nada, na verdade, né, gente? Fala assim, não, eu já vi essa história antes, já vi esse filme e tal, isso dentro de campo não vale nada, né? Eu acho que é nesse ponto, eu não quero criticar a torcida do Atlético aqui, porque a torcida do Atlético o time carregou há anos, né, até essa conquista da Libertadores. 40 anos. Né, 40 anos carregando o time nas costas. Eu acredito que o Atlético continuou grande por causa da torcida, né, porque poderia ter tido uma queda muito grande no cenário nacional, então não é uma crítica à torcida, mas nesse ponto, às vezes a torcida prejudica o time, porque é muito clichê, é muito oba-oba de, eu acredito, eu já vi essa história, eu já vi essa história. E parece que isso entra nos jogadores. O que mais está me incomodando, no Atlético é essa imagem que a torcida tem do time e que a própria imprensa também às vezes tem, e que os jogadores parecem que carregam isso para eles. Que é o time que pode resolver a qualquer instante, toda hora, qualquer situação. Trabalho do dentro de casa. Dentro de casa. O Atlético resolve, o Atlético vai jogar contra qualquer um, vai ganhar. É uma situação reversa, mas a gente vai lá, a gente vai conseguir. Tem que parar com isso, o futebol é muito equilibrado. Trabalho do técnico, isso tem que ser o trabalho do técnico. Agora, não pode deixar o oba-oba da arquibancada entrar nas 4 linhas. Mas o oba-oba tá dentro da comissão técnica, Guilherme. Esse que é o problema, por isso que eu tô falando. Existe um clima de euforia dentro da cidade do Galo. Existe, eu não acho isso... Não vejo isso errado. Errado, o papo não é errado, mas tá atrapalhando, a gente vê que isso tá atrapalhando. Precisa de mais frieza. Precisa melhorar muito. Eu concordo com vocês, mas é porque é muito complicado um time que estava sem um título de expressão há muito tempo, ganhar uma Libertadores da forma que ganhou e tentar controlar isso de uma hora para outra. Mas o Calil falou que o Atlético estava preparado para ser campeão. Tava ou não tava? Não, preparou do Campeonato Brasileiro? Não, campeão de alguma coisa, antes da Libertadores. Que ia continuar maduro. Mas ser campeão não é só preparado para ser campeão, de ganhar dentro de campo, é preparado para as consequências desse título, né? Isso é o detalhe é esse, mas passa muito por quem? É de cima para baixo. O jogador, muitos falam que não acompanha a imprensa, que não lê em jornais, que não gosta de ficar acompanhando. É uma balela. Alguns podem até não ler, mas eles acompanham. Na minha opinião, é uma balela. Os caras têm iPad, os caras têm iPhone, os caras têm todos esses smartphones. Uma balela. E acompanham sim. Se você tem um amigo que chega pra você e te fala uma notícia, você tá sabendo o que tá acontecendo. Você fez um golaço, você não vai querer ver o seu gol e a repetição. Para, isso é uma balela. Então não tem como. Os jogadores do Atlético é que tem que manter uma linha. E essa linha tem que partir de onde? Do Cuca, da sua comissão técnica, do próprio Calil. O Calil tentou dar uma chacoalhada. O Calil tentou. Justamente questionando a declaração do Cuca em relação a abrirmos mão do Campeonato Brasileiro. Se for para escolher alguma coisa, escolheremos a Copa do Brasil. Entrevista recente, o Calil até foi na Fox Sports, ele colocou panos quentes nessa situação e falou, não, eu já até puxei a orelha do Cuca, e não é não, a gente quer o Campeonato Brasileiro também. Mas não tem jeito mais, acabou, o Campeonato Brasileiro acabou. Para chegar forte no Mundial, o Atlético tem que correr atrás. Ele tem um jogo a menos, justamente contra a Ponte Preta. Se ele vencer esse jogo, se fosse hoje, por exemplo, e o Atlético vencesse, ele iria a 9º, mais ou menos a 9º colocado. Né? Ele está hoje em 12º, subiria 3 posições. O Corinthians, ele fez uma campanha de superação no ano passado. Ele abdicou do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, depois ele retomou o seu gosto, digamos assim, pelo campeonato e até foi bem. Ficou até à frente do Cruzeiro, que chegou a ser líder do campeonato. O Corinthians fechou na 6ª posição. Uma ótima posição para quem abriu mão do campeonato. Mas esse é o ponto. Acontece essa mesma situação todo ano e isso tá até me deixando revoltado com os clubes brasileiros. A gente não tem uma situação no Brasil que é... De calendário. Você pega o torneio mais importante e acaba no meio do ano. Mas tem um ano inteiro ainda, faltam 6 meses ainda para você continuar, que tem um campeonato tão importante quanto é o Campeonato Brasileiro. Você não pode simplesmente abandonar um porque você ganhou outro. Enquanto não os times da Europa... Ainda mais pensando que no final do ano tem um Mundial para disputar. Exatamente, né? Aí você vai chegar no Mundial de Clubes com o Atlético... Em fim de temporada. E outro time no meio da temporada. Dezembro é meio da temporada europeia. Provavelmente no auge. Pelo menos pro Bayern de Munique vai ser. Entendeu? Então esse é o detalhe. Ainda não se sabe se o Atlético vai chegar a enfrentar o Bayern, se o próprio Bayern vai passar para a final, né? A gente faz aqui suposições dentro de um futebol que nós esperamos, o que nós queremos ver, que é Atlético e Bayern de Munique. Agora,
Tem a situação também, pode pegar o Monte Rey, que o Monte Rey também é um time muito bom, muito equilibrado com... É um time que está não vou falar não colocar no mesmo nível que o Atlético, mas é um nível um pouco mais parecido com o Atlético, e o Bayern de Munique, para mim, está em outro planeta. Chega de futebol? Vamos lá. Infelizmente, o Josias veio tentar me falar aqui que a Sara Menezes perdeu a semifinal e vai ficar com a medalha de bronze no Mundial de Judô, que acontece lá no Rio de Janeiro. A notícia já está até no Super UFC, viu, gente? Procurei que vocês vão achar. Vamos falar de vôlei? Vamos lá. Gabizinha que gosta. A Gabi gosta, o Daniel. A gente também. Os Daniels. Os vambora. Daniels. Não sei o que vocês preferem. Mas, enfim. O Sada Cruzeiro está no Mundial de Clubes. O anúncio foi feito hoje aqui em Belo Horizonte, juntamente com a Federação Internacional de Vôlei. Haverá um Mundial a partir do dia 15 de outubro, aqui em Betim, no ginásio Divino Braga. É um campeonato interessante, né? Já que o Cruzeiro perdeu na última temporada para o poderoso Trentino. Trentino, na verdade, é a seleção do mundo. Fizeram a seleção do mundo e colocaram nesse time italiano. E vai ter a chance de poder conquistar esse título inédito para sua coleção, né, Romulo? É ótimo para o Sada Cruzeiro ter essa oportunidade de disputar o Mundial novamente, conquistar um título que passou muito perto ano passado, né? Teve uma campanha muito boa no Mundial e na final não conseguiu superar. O Trentino realmente tinha um time melhor. E é muito bom para Minas, para o vôlei mineiro, para Betim, né? Enfim, eu acho que é uma grande oportunidade que o vôlei mineiro tem de aparecer mais, de se firmar mais. E o Sada Cruzeiro tem tudo para aproveitar, se reforçou, está bem reforçado esse ano, está com um time tecnicamente até esperou do ano passado. Então, crescendo cada vez mais, acredito que é a grande chance, grande oportunidade que o Sada tem de buscar esse título mundial mesmo, se estabelecer de vez no vôlei mundial, digamos, reforçou, né? o grande detalhe dessa final que o Sada Cruzeiro fez contra o Trentino foi a falta de bloqueio. E agora tem. Tem o Renan, né? Tem o Renan, tem o Éder. São bons jogadores ali no meio de rede que vão fazer a diferença para esse clube aqui do Barro Preto, meu caro Guilherme. Eu acho importante também pelo lado econômico de Betim, né? Até uma cidade que viveu aí sempre sendo falada que a grande montadora que foi para Betim, que alavancou a cidade, com certeza aconteceu isso. O próprio Betim, né? Foi isso, né? Foi. O próprio Betim, já existiu o Sada Betim, né? Que hoje se transformou em Sada Cruzeiro e agora Betim volta a ressurgir aí no cenário do voleibol, já com uma competição de extrema importância e extremo gabarito. Então, eu acho bacana para a cidade e que movimenta até mesmo a população. Então, é uma ótima iniciativa que a gente parabeniza aqui. É verdade. E os campeonatos começam no dia 15, como eu falei, e com ingressos populares a R$7, né, meu caro Rômulo? Essa é ótima oportunidade para a torcida se aproximar mais do vôlei, apoiar o vôlei mineiro, né? É barato, não tem nem comparação com o que está acontecendo com o futebol em termos de ingresso, né? Então, assim, convocar a torcida, principalmente o pessoal de Betim, Contagem, Belo Horizonte, enfim, o pessoal aqui da região metropolitana, apoiar mesmo, porque eu acho que é um marco histórico aqui para o vôlei mineiro, para o vôlei brasileiro. É realmente o principal, maior campeonato da cena do vôlei, né? Então a torcida tem que abraçar mesmo, né? E é legal que a gente divulgue cada vez mais, né? Que coloque em evidência mesmo na mídia essa competição e o Sada Cruzeiro para a torcida abraçar, porque o vôlei também precisa e o Sada é prova disso, né? Porque conta aí com o apoio da torcida que já havia e foi reforçada com a torcida cruzeirense e conseguiu conquistas, cresceu muito no cenário nacional por conta da torcida também. Então, assim, grande papel que a torcida tem para exercer, a gente convida mesmo, incentiva o torcedor a estar na quadra lá no estádio de Betim e apoiando. E movimenta um ginásio que estava até então um pouco parado, né? Um pouco parado. Então isso é legal, então bacana. E vale lembrar que o último campeonato aconteceu em Doha, no Catar. O Solis Nestlé venceu a versão feminina e o Trentino venceu a versão masculina. E é engraçado que poderíamos ter 2 times de Minas Gerais na competição, né? Mas o Minas perdeu pro PCN da Argentina. Né? E o que foi um negócio absurdo, né? Porque o Minas sediou o evento, a final aconteceu às 9 horas da noite num domingo, a torcida compareceu e o Minas tomou uma lavada, né? Infelizmente não estará na competição internacional aqui em Betim. É lamentável, porque com duas grandes equipes, né? O Minas aí tradicionalíssimo, na minha opinião, um dos clubes, se não o mais tradicional
clube, eu digo em termo esportivo, né, de esportes especializados do país. Tem aí Hélio Pinheiros. Revelado grandes atletas para o esporte especializado e a gente lamenta por isso, né? Porque seria um espetáculo ainda maior, mas o Sada Cruzeiro tem aí uma responsabilidade grande de fazer o nome de Minas Gerais ser divulgado aí em todo mundo com esse campeonato. E lembrando que o Minas venceu o troféu Maria Lenk, aliás, o José Finkel de natação há 2 semanas atrás, pela, sei lá, 8ª, 9ª, 10ª vez. É o que mostra a força do o Minas esporte ganha especializado. a competição todo ano e é isso que a gente quer ver sempre. Então é isso, meus caros. Gostaria de agradecer aqui a participação do Rômulo. Obrigado, Rômulo, por estar aqui comigo sempre. E obrigado também por mais uma oportunidade, né, de estar aqui no esporte.com. Reforçar o convite com o internauta de continuar acompanhando o trabalho do superfc.com.br, né? Melhor cobertura, mais completa cobertura do futebol mineiro, de todos os esportes aí, a gente, até a bocha, né, Cabido? A gente tá até a bocha. Grande espaço para a bocha. Até aí, a bocha, o Daniel tá ali dentro. Até a Sasha, que agora joga vôlei, a filha da Xuxa, que deu um espetáculo no carnaval. Você tá sacaneando a Sasha, em já jogava vôlei antes, 1983. tá? Você aí que não viu o atleticano, quer acompanhar a Xuxa aí no seu início de carreira, ainda quando ela dava umas bitoquinhas no Pelé, né? Não sei se era antes ou depois, mas tem aí no nosso portal o vídeo da Xuxa no Carnaval Alvinegro, o Baile do Galo, 1983. A Xuxa destilando todo o seu talento, que ela sempre soube fazer muito. Que ela sempre soube muito fazer. E como eu não tenho mais nada para dizer depois destes comentários, internauta, quero ressaltar que quarta-feira tem 2 jogaços, Atlético e Botafogo no Independência 7h30, Flamengo e Cruzeiro às 9h50 no Maracanã. Torçam, vibram, não briguem, por favor. Um grande abraço e até a próxima.